Vamos lá, quem achou Jeremias 23:1? Vamos para a palavra? Quem ama a palavra de Deus? Quem crê que a palavra de Deus é Deus falando com você? Quem crê que a palavra de Deus é absoluta? Então aplaude a palavra de Deus. Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram, olha só, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Versículo 4. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo. E eles não mais o que, meus amores? Mais uma vez, terão medo ou pavor, e nada lhes faltará, declara o Senhor. Coloca a mão no seu coração, repete uma oração comigo, diga: Deus, fala comigo através dessa palavra. Meus amores, antes de eu pregar em cima desse texto de Jeremias 23, eu quero explicar para você sobre o sacerdócio. Diga: sacerdócio. Mais uma vez. E para eu falar sobre o sacerdócio, eu preciso também te explicar sobre dois tempos. Quantos tempos? Não, mais forte. Quantos tempos? Dois tempos. Quais são esses tempos? Quais são esses tempos? Antes de Jesus Cristo morrer na cruz e no Calvário e ressuscitar, tudo que acontece para trás, nós entendemos biblicamente que é a antiga aliança. Diga: antiga aliança. Ou como alguns chamam, a lei. Após a morte e ressurreição de Cristo, ou seja, da morte e ressurreição de Cristo para frente, nós chamamos de nova aliança. Biblicamente se chama como? Não, melhora, como? Nova aliança, que é até o nome da nossa igreja, que era o nome da nossa igreja, nova aliança, ou também o tempo da graça, diga graça. Então, ao te explicar esses dois tempos, eu posso te falar agora sobre o que é o sacerdote. O que é um sacerdote? De uma forma bem simples, o sacerdote é alguém que recebe de Deus e ministra para o povo. Diga: um sacerdote é alguém que recebe de Deus e ministra para o povo. Mais uma vez, o sacerdote é alguém que recebe de Deus e ministra para o povo. Então, só vocês, o que é um sacerdote? Mais uma vez, bem forte. Não, está muito bagunçado. Diga: é alguém que recebe de Deus e ministra para o povo. Vai, só vocês. Então, ao entendermos o que é um sacerdote, eu quero te levar agora ao entendimento do sacerdócio na antiga aliança e do sacerdócio na graça, na nova aliança. Escute, na antiga aliança, o sacerdote, ele tinha acesso a Deus e ele podia ministrar o povo. Agora tem um detalhe: somente ele tinha acesso a Deus. As demais pessoas não tinham acesso a Deus. Somente o sacerdote, eu disse o quê? Somente o sacerdote tinha acesso a Deus e somente ele podia ministrar o povo. Havia 12 tribos em Israel e existia uma tribo específica que de lá saíam os sacerdotes. Diga: tribo de Levi. Então, somente eles podiam receber de Deus e ministrar o povo. Isso na antiga aliança, isso na época da lei, como queira. Antes de Jesus morrer e ressuscitar. Jesus, quando ele está na terra, ele cumpre toda a lei. Mesmo em vida, ainda Jesus vivia na época da lei. Agora, e o sacerdote no tempo da graça? Após a ressurreição de Cristo, na nova aliança. Eu quero te mostrar dentro da Bíblia como é que funciona o sacerdócio na graça. Vem comigo para 1 de Pedro 2,9. Veja no telão. Vocês, porém, são o que, meus amores? Não, está aí não o texto. Tá, então fala, querido, vai. Vocês são o quê?
Geração eleita. E mais o que, meus amores? Mais uma vez. Mais uma vez. Diga, eu sou sacerdote. E o que é um sacerdote? Fala para quem está ao teu lado. Aquele que recebe de Deus e ministra para o povo. Vamos continuar lendo o texto para a gente entender mais. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para o que, meus amores? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Então, o sacerdote faz o quê? Recebe de Deus e anuncia. Aí o 10 fala assim: antes vocês nem sequer eram povo. Digo, uau! Ou seja, nós que não somos judeus, antes nem éramos povo de Deus. Porque qual é o povo de Deus na época da antiga aliança? Qual era o povo de Deus? O povo hebreu. Nós éramos chamados de gentios. Chamados de quê? Por isso aquela confusão de Pedro, aquela coisa toda. Paulo é levantado como apóstolo para os gentios. E aí a mensagem chega até nós. Então gentios é todo aquele que não é judeu. Então por isso que o texto fala que nós não éramos nem povo. Porque o povo era o povo hebreu. E aí o texto continua: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você pode dar uma glória a Deus? Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: que sacerdote bonitinho você é. Irmãos, esse texto está dizendo algo. Esse texto está dizendo que através de Cristo Jesus, todo cristão tem acesso a Deus e pode levar Deus às pessoas. Diga, todo cristão é um sacerdote. Diga, todo cristão tem acesso a Deus e pode levar Deus às pessoas. Você pode dizer um amém? Amém. Meus amores, hoje não é mais como na antiga aliança, onde somente algumas pessoas, ou seja, os sacerdotes, tinham acesso a Deus. Hoje não é mais como na antiga aliança, onde somente algumas pessoas, ou seja, os sacerdotes, podiam anunciar Deus. Hoje todos nós somos sacerdotes, segundo a 1 de Pedro 2,9. Todos nós somos sacerdotes, ou seja, todos nós podemos ter relacionamento com Deus e anunciar Deus. Fala assim comigo: o véu do templo se rasgou. O que significa essa expressão? Dentro do tabernáculo, quando você for lá em Israel comigo, eu vou te levar onde tem a réplica do tabernáculo. Vou te levar lá, cara, onde está a réplica do tabernáculo. Ei, vai te preparando, viu? Em outubro nós vamos de novo, a pastora e eu, bora comigo. Amém? Vamos lá, cara, aplica fé, guarda dinheiro, vamos para Israel, em nome de Jesus. Então, olha só, o véu do templo significa o seguinte: no tabernáculo, quando se entrava no tabernáculo, tem um átrio. Lá no átrio tem alguns objetos: o lugar para sacrificar o animal, a pia para lavar as mãos, né? E aí passa do átrio, tem o lugar santo. No lugar santo é onde o sacerdote queimava incenso, etc. Quando sai do lugar santo para o último lugar, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, tinha um véu. Tinha o quê? Como uma cortina. Então, separando o lugar santo para o Santo dos Santos, tinha o quê? Um véu. Por quê? Por quê a expressão véu do templo se rasgou? Porque no átrio e no lugar santo, o sacerdote podia entrar, mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Quando o véu do templo se rasgou, na hora que Cristo ressuscita, porque quando Cristo ressuscita, a Bíblia diz que esse véu se rasga. Deus está dizendo o seguinte: não tem mais barreira, agora todos vão ter acesso a mim. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Então, agora na graça, todos nós temos acesso a Deus. E por termos acesso a Deus, nós podemos falar de Deus para todas as pessoas. Por isso que em 1 de Pedro 2,9 fala que você é sacerdócio real. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Agora, por que eu te expliquei tudo isso? Eu tenho um objetivo com essa minha explicação. Você lembra da história bíblica que Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, ele vai à procura de Pedro para restaurar Pedro, porque Pedro estava meio afastado? Você lembra? Que quando Jesus ressuscita, ele vai conversar com Pedro, e aí ele faz 3 perguntas a Pedro. Vamos lá, vem comigo, tá? Em João 21. Pedro estava meio afastado, ele havia negado a Jesus quantas vezes? 3. E aí Jesus ressuscita e vai ao encontro de Pedro. A Bíblia diz que essa cena acontece em uma praia, ao lado de uma fogueira, e os dois comendo um peixe. Esse Jesus é demais, né, irmão? E aí, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? O que é que Pedro responde? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí o que é que Jesus diz para Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Só que Pedro negou a Jesus uma vez. Quantas vezes? 3. Então 3 vezes com a boca dele, ele nega. E a Bíblia diz que a nossa boca tem poder de gerar vida ou morte. Então Jesus precisava restaurar o que Pedro havia quebrado, a aliança com ele. Como ele havia quebrado 3 vezes, negando 3 vezes, ele tinha que cancelar agora quantas vezes? 3. Por isso que Jesus não para na primeira pergunta. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus responde para ele de novo, fala para ele de novo: então, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro nega Jesus? Então Jesus fala pela 3ª vez, para restaurar tudo: Pedro, tu me amas? Aí o texto diz que Pedro faz biquinho, faz bem. Você conhece algum crente que faz, ele fica chateado com alguma coisa? Né? Não tem problema não, Pedro também ficou. No final deu tudo certo, foi até pastor Pedro, então vai dar certo com ele também, né? Então, irmão, tem jeito para tudo, irmão. Tem um ditado do mundo que fala assim: pau que nasce torto, até a cinza é torta. Mentira esse ditado. O meu Jesus é carpinteiro por excelência. Ele vai dar jeito sim na sua vida, vai dar jeito naquele irmão que você está orando, nesse parente que dá trabalho. Ele vai dar jeito sim, em nome de Jesus. Então Pedro faz beicinho, fica chateado, fica o quê? Bora ver esse texto da Bíblia? Vem comigo, João 21:17. Está aí no telão, ó. Joga no telão. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, o que, irmãos? Entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus amores, por que Jesus, por 3 vezes, fala para Pedro apacentar as ovelhas? A palavra apacentar, transliterando do original bíblico, que é o grego, para o português, significa pastorear, dar alimento, dar comida. Diga: pastorear, dar alimento, dar comida. Então, olha que coisa fantástica. Jesus está dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, pega esse amor que você tem por mim e focaliza em apacentar pessoas. Quando Pedro diz para Jesus: sim, eu te amo, e aí Jesus responde, ele dá a réplica: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: então pega esse amor que você está dizendo que tem por mim e focaliza totalmente em apacentar pessoas. Jesus está dizendo para Pedro: se tu me amas, dê comida às pessoas. Porque apacentar é o quê? Dar alimento. Dar o quê? Comida. O que é apacentar? Mais forte. O que é apacentar? Dar alimento, dar comida. Então Jesus está dizendo: Pedro, dê comida para as pessoas. O que é que Jesus está dizendo? Não, fica comigo aqui. Comigo. Ei! O que é que Jesus está dizendo? Não, está fraco. O que é que Jesus está dizendo? Dê comida para as pessoas. Que doideira é essa? Pedro agora ia botar um restaurante?
Que comida é essa que Jesus está falando para Pedro dar? Fala assim, que comida é essa, pastor? Ei, essa comida é o próprio Jesus Cristo. Não, você não entendeu não, cara. Essa comida é o próprio Jesus Cristo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. João 6,31, João 6,51, 51. Vê o telão, por favor, joga no telão aí. Eu sou o que, meus amores? Não, irmão, vocês estão com fome. Falei de comida, vamos lá, mais forte. No final vai rolar uma picanha, tá? Filho, fica de pé, filho. Fica de pé, tá? O filho vai pagar uma picanha para vocês lá na picanha do Jonas, tá? Basta aí. Vamos lá. Eu sou o que, meus amores? Falei de picanha, né? Eu sou o pão vivo que o que, meus amores? Que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, o que acontece? Viverá para... Então, quando Jesus fala para Pedro, dê comida às pessoas, Jesus está dizendo, Pedro, fale de mim para as pessoas. Alimente as pessoas de mim. Ei, Jesus Cristo é a comida que você e eu temos que dar para as pessoas. Alguém entendeu lá atrás? Essa voz é da Valda. Dá uma olhadinha para quem está ao outro lado e diga assim, Jesus é a comida que você e eu temos que dar para as pessoas. Agora, tem uma questão aqui. Eu posso dizer que há uma grande questão. A grande questão é que muitos de nós amamos a Jesus. Sim ou não? Escute. Muitas pessoas amam a Jesus, mas não estão levando Jesus para outras pessoas. O que é que Jesus diz para Pedro? Se tu, mais forte, se tu. E o que significa apacentar? E que comida é essa? Ou seja, me dê, me anuncie para as pessoas. Então, existem muitas pessoas que amam a Jesus. Quem ama Jesus aqui? Todavia, muitas dessas que dizem que amam a Jesus, essa é a grande questão, não estão levando Jesus para outras pessoas. Não tem feito o papel de sacerdote real. O que é um sacerdote? É aquele que recebe de Deus e ministra Deus para as pessoas. Então, muitas pessoas não estão exercendo o seu papel de sacerdócio real. Muitas pessoas não têm feito o que Jesus disse para Pedro. Meus amores, escute, todos nós conhecemos pessoas que nós exercemos algum tipo de influência sobre elas. Sim ou não? Todos que estão me ouvindo, essa multidão que me escuta aqui nessa noite, todos nós temos algum nível de influência sobre alguém. Cara, pensa comigo. Se todos nós sairmos hoje dessa reunião fazendo o que Jesus mandou fazer, o que é que vai acontecer? Pensa comigo, se todos nós sairmos daqui exercendo o sacerdócio, levando Jesus somente
para as pessoas que nós temos algum nível de influência. O que é que vai acontecer? Uma revolução vai começar. Meus filhos, o que Jesus está nos ensinando, o que Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, é que dê comida ao grupo de pessoas que você influencia. Leve ele para o grupo de pessoas que você influencia. Todos nós temos algum nível de influência sobre um outro, sobre alguém. Ao entendermos isso, eu quero que você volte comigo agora para o texto base. Eu falei que eu ia explicar, trazer um pano de fundo, e aí ia pregar o texto base. O texto base é Jeremias 23, do 1 ao 4. Quando nós lemos o versículo 1, dá para perceber que Deus está um pouco irritado, sim ou não? Você lembra do texto? Dá para perceber que Deus está um pouco irritado. Por quê? Porque ele começa dizendo assim: pastores que dispersaram as minhas ovelhas. Ele começa falando dessa forma. Ele fala assim: pastores que dispersaram as ovelhas dele. E aí eu quero que você entenda algo, diga assim, entender algo. Quando Deus fala de pastores, nesse texto, ele não está se referindo ao pastor consagrado, ao pastor ungido. Nesse texto ele está falando, fica comigo aqui, ele está se referindo de toda e qualquer pessoa que anda no meio das ovelhas. E aí Deus continua falando em Jeremias 23. Mas chegará um dia que eu trarei de volta para mim as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você que esse dia já chegou. Fala para quem está ao teu lado, esse dia já chegou. E esse dia já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo morreu na cruz no Calvário e trouxe você e eu de volta para Deus. Só que aí ele não para, ele continua falando. E ele diz que quando ele atrair de volta as ovelhas para ele, ele vai levantar novos pastores. Ele vai levantar o quê? E qual é a realidade desses pastores? São os consagrados, os ungidos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Essa realidade é qual? É de todo aquele que anda no meio das ovelhas. Fala para quem está ao teu lado. Essa realidade é sobre o sacerdócio. Quem é sacerdote aqui? Ele está dizendo que vai levantar novos pastores. Agora, que tipo de pastores são esses? Vem comigo para o texto. Jeremias 23, 4. Que tipo de pastores são esses que Deus vai levantar? Jeremias 23, 4. Olha no telão. Estabelecerei sobre eles o que, meus amores? Pastores que vão fazer o quê? Cuidarão deles. E eles não mais terão medo ou pavor, e nada lhes faltará, declara o Senhor. Deus está levantando pastores que vão tirar o medo e o pavor das ovelhas. Eu vou repetir, Deus está levantando pastores, ou seja, homens e mulheres, sacerdotes, que vão tirar o medo e o pavor do coração das ovelhas. Pessoas que foram machucadas dentro de uma igreja, pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja por conta da má fama da igreja. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vão tirar o medo e o pavor do coração das ovelhas. E essa geração está aqui na igreja morada. Se ela está, faz barulho! E aí, o texto termina dizendo assim: e nesse dia, ou seja, quando esses pastores se levantarem, nada lhes faltará. E aqui eu chego no tema da mensagem de hoje. Eu preguei só a introdução até agora. Nós estamos em meio a uma série, hoje é a parte 2,
E a série é Eu Sou a Morada. Mas hoje eu decidi dar um tema para a mensagem, mesmo estando dentro de uma série. E o tema da mensagem de hoje é: a morada é uma igreja para todos. Diga, a morada é uma igreja para todos. Fala para quem está ao teu lado. Não, fala. Se o irmão não falou contigo, dá uma rabisaca para ele e fala com o outro, vai. Diga, a morada é uma igreja para todos. Não, mas se ele não falou contigo também, esse puxa o cabelo dele, assim, olha para mim. Brincadeira, tá? Olhe para cá, por favor. Meus filhos, minhas filhas, se concentre, por gentileza. Durante muito tempo, na igreja, quando eu falo na igreja de um modo geral, a santidade afastou as pessoas. O que é que eu disse? Não, peraí, eu vou beber uma água. Foi isso mesmo que eu disse, irmão. Não estou falando besteira, não. Santidade afastar. Eu disse isso não, disse? Foi, disse mesmo. Durante muito tempo, dentro da igreja, a santidade afastou as pessoas. Entenda algo. Santidade que afasta as pessoas não é santidade, é religião. Vou repetir. Santidade que afasta as pessoas não é santidade, é religião. A morada, a nossa igreja, a morada, é para o bom, é para o ruim. A nossa igreja, a morada, é para o certinho e é também para o errado. Hoje eu quero falar para você a cara, a identidade da sua igreja. Diga, eu sou a morada. Então, a morada é para o politicamente correto. E você vai se assustar agora. A morada é para o adúltero. A morada é para aquele que dá muito trabalho. E a morada é para aquele que não dá trabalho nenhum. A morada é para aquele que é fácil de amar. Não tem aquelas pessoas que é impossível não amar? Eu falava no culto da manhã, né? Quem conhece o pastor Ferreira? Meu pai. É meu pai esse cara, viu? Irmão, quem não ama aquele cara, está endemoniado. Pensa num cara fácil de amar, irmão. Ele é demais, ele é sensacional. Eu estou a quilômetros de luz dele. Então tem gente que é fácil de amar. A morada é para essas pessoas. Mas a morada também é para aquele cara, aquela mulher chata. Sabe, aquele limãozinho, o porre, que ninguém quer estar perto. A morada é para essa pessoa. A morada é para o morador de rua. Sabe, o morador de rua é para entrar aqui na morada e dizer, poxa, nunca me receberam assim em outro lugar. Não é para o morador de rua chegar e ninguém falar com ele, né? Não é para ficar assim não. A morada é para o viciado. A morada é para o fofoqueiro. Irmão, eu amo fofoqueiro. Sabe por quê? Porque os fofoqueiros faz publicidade nossa de graça. É nóis. Brincadeira, tá, irmão?
A morada é para a mulher que gosta de andar de roupinha curta. Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Você já viu uma irmã ciumenta como é que é? Quando chega uma mulher, de manhã, é tubinho o nome da roupa, é? É tubinho, é, Jaque? É? Aí a mulher chega com aquela roupa tubinho, né? Que se ela soltar um pum, rasga, né? Aí ela chega com a roupa tubinho. Aí bem aqui. Aí a irmã ciumenta, como é que ela faz? Ela já olha para ver se o marido está olhando. E se por acaso o coitado olhou para o lado, que a pessoa na hora estava passando, irmã, ela já fecha a cara. Eu amo a sinceridade do meu povo. Então, entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa. Ei, entenda algo. A morada é para todos. Não importa se vem de saia longa, não importa se vem de mini saia. Eu não estou dizendo para você que é correto isso. Eu estou dizendo para você? Não. Mas deixa esse pessoal aqui. Uma hora ele vai aprender. Não faz cara feia, não despreza, não aponta, não fala mal. Afinal, você já deu muito trabalho também. Irmão, essa minha pregação de hoje, sobre a morada, sobre a identidade da nossa igreja, vai te ajudar a entender. Nós só temos 21 dias de vida. Estamos novinhos, bebezinho ainda. Não estamos nem engateando. Mas vai entender um pouco mais sobre a nossa igreja. E vou te falar o que eu falei de manhã. O religioso vai sofrer hoje. Cara, deixa de baboseira, deixa de besteira. Você mesmo já deu muito trabalho. A questão é que uns estão num processo em uma área e outros... Estou filosofando agora, né? Em outra. Escuta, a morada, ela tem a cara de Jesus. A morada tem o quê, meus amores? Mais uma vez. Terceira vez. Escuta, às vezes, dentro da igreja, acontece mais ou menos assim. Ei, tu tá sabendo que a irmã fulana deu em cima do irmão fulano? Fica esse tipo de conversa. Namorada, na amorada, não é para ter isso. Porque uma igreja é para todos. O pecado da irmã foi dar em cima do irmão. E o seu que não é de dizimar? Você não dizima, não oferta? Você já entendeu há anos luz sobre primícia, mas não primicia? Então, antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu, meu amor. Então, a morada não é esse tipo de igreja. Eu estou pregando para você a nossa identidade, a nossa cara. A morada não é a igreja para estar falando mal das pessoas. E quem é a morada? São as paredes? É o ar-condicionado? Diga, sou eu. Então, quando você fala mal de alguém, você está fora da identidade da morada. Quem está me entendendo? Diga, eu estou, meu pastor. Diga, a morada, ela tem a cara de Jesus. Às vezes dentro da igreja, acontece mais ou menos assim. Tem duas irmãs aqui adorando. Né? Eu te vejo em tudo. Vamos lá. Não, melhora esse negócio aí, irmão. Ouço o teu... Aí tá lá, vai cantando, vai cantando. Tá lá, duas irmãs de olho fechado, adorando. Aleluia. Aí uma abre o olho.
Aí veio uma irmãzinha passando com a roupa bem curtinha. Aí a irmã do lado, irmão, está no terceiro céu, a bichinha, irmão. Ela não abre o olho não para nada, irmão. Ela quer Deus, ela quer Jesus, ela quer louvar. Aí a que abriu o olho, quando viu a irmã com a roupa curtinha passando, faz assim, está no terceiro céu. Aí a outra aqui. Que é, mulher? Olha aí a pomba gira. Eu vou beber até uma água agora, irmão. Até parece que essa que cutucou nunca dançou o tchan. Escute. Vem aqui com seu pai. Todos nós estamos em um processo, sim ou não? Não é falando da roupa, não é apontando que você vai ajudar alguém a superar, a vencer os seus processos. Então, a morada é uma igreja para todos. Para o rico, para o pobre. Para aquele que está no processo de mudar a roupa, para aquele que já mudou a roupa. Para o que fala mal, para o que não fala mal, fala bem. Para o que dá trabalho, para aquele que não dá trabalho. Para aquele que passa 3 meses congregando, depois 1 mês cheirando um pó. A morada é para todos. Quem está me entendendo? Escute. A morada, pastor, a morada agora é uma igreja que vai passar a mão no pecado? Não. A morada, ela tem um coração de Deus. Tem o quê? Ela abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós vamos denunciar o pecado, nós vamos falar sobre o pecado. Mas o fato de alguém pecar ou errar não significa que nós vamos deixar de amar. Sabe qual é o problema às vezes dos religiosos? Que eles acham que estão em outro nível. E aí quando alguém peca, eles querem jogar a pedra. Quem está me entendendo? Diga assim: a morada, ela tem a cara de Jesus. Ei, santidade que afasta as pessoas não é a santidade de Cristo. É só mais uma religião. Veja, quem é Jesus? Vou te mostrar 2 textos de quem é Jesus. Lucas 5,30. Diga, aqui na morada, Jesus é o centro. Olha quem é Jesus, ó. Lucas 5,30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, quem era o quê, meu irmão? Vocês sabem quem eram os fariseus? É aquela turma que jejuava e ia para a praça. Os caras jejuavam, irmão. Vocês sabem quem eram os fariseus? Davam o dízimo até do endro e da hortelã. Aí chega Jesus e chama eles de quê? De facção. Um bando de religioso. Vamos lá. Mas os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Cara, eu amo a Bíblia, cara. Por que vocês
comem e bebem com quem, meus amores? Com quem? Então, os fariseus e os mestres da lei, os responsáveis em julgar, em ler a Torá, chegam para Jesus e para os discípulos e perguntam por que eles comem com publicanos e pecadores. Pecadores, todo mundo sabe que é pecador. E publicano? Publicano era uma classe responsável por cobrar os impostos. Eles eram, em sua quase totalidade, hebreus, mas alguns também eram romanos. E os publicanos cobravam impostos para Roma. Só que tinha um detalhe: não havia um publicano sequer que não cobrasse impostos devidos. Todos cobravam impostos indevidos. Então, o povo hebreu odiava os publicanos, porque eles eram ladrões. E aí, quando Jesus e os discípulos chegam, o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Comem o quê? Fazem o quê? Não, melhora. Fazem o quê? Comem e bebem com quem? Publicano e pecadores. Cara, isso trouxe um escândalo para os hebreus. Por quê? Porque para eles, os publicanos eram a pior espécie. E detalhe, para nós aqui, comer e beber parece algo tão simples, né? Não. Para o hebreu, quando você for lá, você vai entender. Quando você for lá comigo em Israel, você vai entender. Para eles, não. Eles só sentam para comer e beber com quem eles têm intimidade. Quando os discípulos e Jesus sentam para comer com pecadores e publicanos, Jesus está dizendo assim: eu tenho intimidade, eu quero ter relacionamento, eu quero ter amizade profunda com eles. Eu escolhi pecadores e publicanos para serem meus melhores amigos. Então, eu estou te mostrando quem é Jesus. Aí o versículo 31 diz assim: Jesus lhes respondeu. Aí Jesus dá a resposta para os caras. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aí o 32, aí ele quebra tudo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aí um outro texto que mostra quem é Jesus. Mateus 11, 28, veja no telão. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Na versão da linguagem de hoje diz assim: cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Cansados de carregar o pecado, venham até mim. Agora, esse último texto, Mateus 11, ele é muito interessante. Por quê? Se santidade é para afastar as pessoas, não. É adúltero, não. Dá em cima de homem casado, não. Olha a roupa dela, né? É fofoqueira. Eu sou crente. Se santidade é para afastar as pessoas de nós, Jesus era santo ou não? A Bíblia diz que na terra não teve homem como ele santo. Aí eu pergunto, se santidade é para afastar as pessoas, porque o santo Jesus Cristo disse para os pecadores: venham até mim. Porque santidade que afasta as pessoas é religião. Santidade que coloca níveis, eu sou mais crente que o fulano porque ele pecou, é religião. É o que, meus amores? Santidade que condena, santidade que aponta, é religião. Se santidade é para afastar os pecadores, Jesus nunca teria dito: vinde até mim, porque ele é santo. Durante muito tempo, a santidade evangélica afastou as pessoas. E aí, nós temos que ter um outro cuidado aqui
na amorada. Diga, que outro cuidado, pastor? Às vezes, nós temos um cuidado de não afastarmos os convidados. Afinal, está visitando, não conhece nada ainda, aí a gente trata bem. Às vezes nós temos o cuidado de não afastar, de não ferir um novo na fé. Afinal, agora que está começando, agora que ele está aprendendo, e aí a gente trata bem. Qual é o cuidado que eu digo que a gente tem que ter com os antigos na fé? Com o que, meus amores? Não, melhora, com o quê? Porque a gente tem cuidado com o visitante, com o convidado. A gente tem cuidado com o novo convertido. Mas quando alguém que é antigo na fé erra, nós não temos o mesmo cuidado, nós falamos mal. Até parece que você nunca errou depois de crente e nunca vai errar. A Bíblia diz que só existe um juiz. Só existe o quê? Um juiz. E quando eu me coloco no lugar de juiz para julgar as pessoas, eu me coloco no lugar dele. E aí eu estou fazendo o que Satanás quis fazer, tomar o lugar de Deus. Coloca um sorriso no rosto aí, vai. Você está aprendendo hoje. Quem está comigo, irmão? Eu falei que religioso ia sofrer hoje. Mas é o dia dele se converter hoje, a ser religioso. Quando um novo convertido erra, todo mundo abraça, dá as mãos. Mas quando o antigo erra, a tendência da igreja é mudar com essa pessoa. Não, levanta a cabeça, olha para mim. Estou pregando para você. Baixa a cabeça não, meu amor. Não olha para o lado não, é para você essa mensagem. Quando o novo convertido erra, todo mundo, vamos ligar, vamos visitar, vamos amar. Mas quando o antigo na fé erra, olha só, eu sabia, não me enganava. Fala para cantar ao teu lado. Aqui, na amorada, não é assim. Diga, nunca mais eu vou mudar o tratamento com alguém que errou. Pode ser um novo na fé, um convidado, pode ser um antigo na fé, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. O levantar de quem? Quando alguém cai e você não ajuda a levantar, você não está sendo de Deus. O cair é do homem, o levantar de quem? O cair é do homem, o levantar de quem? Não importa se roubou, não importa se mentiu, não importa se adulterou, a morada está aqui para estender a mão. O cair é do homem e o levantar de quem? Quando você não ajuda a levantar, quando você fala mal, quando você aponta, você não está sendo de Deus. Porque quando alguém cai, Deus levanta. Diga, nunca mais, na nossa igreja, aqui na amorada, nós vamos mudar o tratamento com alguém que errou. Diga para quem está do lado, nunca mais. Diga assim, a minha morada é uma igreja para todos. E eu sou a morada. Quem é a morada aqui? Quem é a morada aqui? Não, pastor, eu não cancato. Pastor, tá mudando demais. Tá só com 21 dias de morada, já tá desse jeito. Imagina daqui a um ano. Deixa eu falar com você. Olha para mim, olha para mim. Poxa, como você é santo. Não, olha para mim, cara. Não, olha para mim, me encara nos olhos. Poxa, como você é santo. Parabéns pela tua santidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso te dizer algo. Você não é como Jesus.
Porque o meu Jesus, ele senta para comer com os pecadores. Porque a santidade do meu Jesus não aponta nem afasta quem erra. Eu quero te dar parabéns pela tua santidade, mas você não é como Jesus. Ei, a morada não será esse tipo de igreja que afastará as pessoas. A morada não é esse tipo de igreja em que as pessoas terão medo de vir aqui. Essa não é a nossa identidade. Nunca vamos concordar com o pecado. Nunca. Aqui, pecado tem nome. Qual é o nome dele? Pecado. Mas a nossa santidade, ela vai atrair os pecadores. A nossa santidade vai atrair as pessoas. Porque aqui é um lugar de amor e compaixão. Eu já errei, irmão. Eu erro, eu vou errar. Aqui é um lugar de amor e compaixão. Essa é a identidade dessa igreja que está nascendo há 22 dias. A morada, ela está aqui, nesse endereço, para tirar o medo e o pavor do coração do povo. Quantas pessoas estão feridas com pastores? Quantas pessoas estão decepcionadas com outros dentro da igreja? Quantas pessoas nunca entraram dentro de uma igreja evangélica por conta das más notícias que elas ouviram? A morada, ela acabou de nascer, não tem nem um mês de vida, e ela nasceu embasado nesse texto de Jeremias 23, para tirar o medo e o pavor do coração do povo. A morada está aqui para dar alimento para o povo, para levar Jesus para o povo, para dizer que Jesus ama o muito doido, o lombrado, o adúltero. Jesus ama e quer libertar ele, quer mudar a vida dele, porque ele mudou, Leandro, a minha. Um cara orgulhoso, presunçoso, ele disse: é você que eu quero para ser pastor. Ele mudou a minha história. A morada é uma igreja como Jesus. Diga aí, a morada é uma igreja como Jesus. Olha só esse texto de Lucas 15:1. Veja no telão, Lucas 15:1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo falar. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Os mestres da lei, as pessoas viram Jesus comendo e ensinando os pecadores e os publicanos. E eles o quê? Se escandalizaram. Esses dias atrás, algumas semanas atrás, a pastora estava na calçada da igreja com outras irmãs e uma pessoa veio até a pastora e perguntou: você é dessa igreja? Aí a pastora não se identificou como pastora, a gente não gosta disso. Ele está dando carteirada. Aí ela só disse: sou sim dessa igreja. Aí a pessoa falou assim: ah, que bom. É porque um filho meu está vindo para essa igreja.
E aí eu vim aqui querer saber como é essa igreja. Eu vim de perto querer saber. Aí a pastora, ainda sem certificar que era pastora, disse: que bom, poucos pais fazem isso. Aí a mulher continuou falando. Ela disse assim: não, mas é porque você sabe, né? Falam muito dessa igreja por aqui. Aí a pastora continuou a certificar que era pastora. Falam. E o que é que falam? Falam que essa igreja recebe todo tipo de gente. Aí a pastora veio me falar, irmão. Quando ela veio me falar, irmão, eu fiquei tão feliz. Aí você: pastor, o senhor ficou feliz? A mulher dizer que a gente recebe todo tipo de gente. Fiquei feliz. Diga: por quê, pastor? Porque eu vi que eu estou conseguindo levar essa igreja a ser parecida com Jesus. Porque Jesus sentava e comia com todo tipo de gente. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar porque meu horário já estourou faz 7 minutos. Eu quero encerrar te ensinando só um princípio, para que você seja uma igreja para todos. Diga: eu quero ser uma igreja para todos. Fala para quem está ao teu lado: vamos ser uma igreja para todos? Esperar a resposta dele aí. Fica de pé para parecer que está acabando. João 8,7. Olha no telão aí, ó. João 8,7, meu amor, por gentileza. Amor? João 8,7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Diga assim: vamos aprender um princípio para sermos uma igreja para todos. Diga: qual é o princípio, pastor? Solte as pedras. Qual é o princípio? Essa história é muito conhecida de todos nós. A Bíblia diz que uma mulher foi pega no ato do adultério. Foi pega o quê? Então pensa comigo, irmão. Se ela foi pega no ato do adultério, não bateram uma foto e mandaram pelo WhatsApp de Jesus, não. Foi pego no ato, no xereguedé. E aí pegam uma mulher e levam até Jesus. Quando eles chegam com a mulher, Jesus está de cócoras, escrevendo com o dedo no chão. E aí eles dizem: Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério. E a Bíblia diz que Jesus não dá bola nenhuma para eles. Olha para mim, Jesus não quer papo com religioso. A Bíblia diz que Jesus continua escrevendo com o dedo no chão. Aí eles falam pela segunda vez: Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério, e a lei de Moisés manda a gente apedrejar. A Bíblia diz que Jesus continua de cócoras, escrevendo com o dedo no chão. Dá nem aí para eles. Aí eles insistem, o texto fala que eles insistem. Pela terceira vez eles falam: Jesus, essa mulher foi pego no ato do adultério. Aí o texto é claro, diz assim: pela insistência deles, Jesus se levanta. Agora, só um parênteses. Ela foi pega em quê, irmão? Foi pega em quê? E cadê o homem? Como é que adultera sozinha? Sabe o que é isso? Religião. Só leva uma mulher, deixa o cara de fora. Talvez o homem, o adúltero, fosse até um deles que estava no meio da multidão. Fecha parênteses. Voltemos para a história. Não é isso que eu quero pregar.
Jesus se levanta. E aí, Jesus diz: quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Quando Jesus disse isso, começou um som naquele ambiente. Começou o quê? Diga, que som foi esse, pastor? João 8,8, eu encerro aqui. Olha o som que começou. João 8,8 no telão. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. 9. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com o mais velho. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Jesus se levanta, olha para a multidão, diz assim: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí, se abaixa de novo e continua escrevendo com o dedo no chão. E aí começa um som. Diga, que som, pastor? Um som de pedras caindo ao chão. Um som de quê? Diga, a nossa igreja é uma igreja para todos. Por isso, nessa noite, nós vamos soltar as pedras. Ei, você sabe por que isso aconteceu? E aqui eu vou encerrar. Vou encerrar com uma frase. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que eles soltaram as pedras? Porque no ambiente que Jesus está, não dá para tacar pedra em ninguém. Diga, no ambiente que Jesus está, não dá para tacar pedra em ninguém. Seja bem-vindo à morada. Levante suas mãos aos céus. Eu quero que você ore por você. Você não vai orar por ninguém. Eu quero que você ore por você, para você ser essa igreja para todos. Ore por você agora. Deus, eu quero ser essa igreja para todos. Eu quero soltar as pedras.